Bom dia, meu amigo. Hoje vamos falar aqui alguns hacks, alguns truques de produtividade na sua vida. Eu tenho sido ultimamente uma pessoa bastante produtiva e tenho aproveitado muito bem o meu tempo. Pessoas vêm e me perguntam como que você consegue aproveitar o teu tempo, fazer mais em menos tempo. Mas hoje eu vou te dizer os segredos por trás disso aí. Pelo menos para mim funciona, para outras pessoas tem outras coisas que funcionam. Então, tá cheio de coisas aí na internet que você pode estudar, mas aqui você vai ver algo um pouco mais completo aqui, algumas dicas de pessoas comuns, de pessoas normais, certo? Para o seu dia a dia, o que que eu recomendo? Você ter prioridades. Acima de tudo, você tem que ter prioridades. E quando eu falo prioridades, é você saber o que você quer fazer primeiro. Prioridade vem da palavra priori, que é do latim, deve ser, e essa palavra significa primeiro, o que vem primeiro. Então, o que que você coloca primeiro? Não existe 10 prioridades, existe apenas uma prioridade na sua vida. Imagina uma pessoa vai é, jogar um dardo, uma flecha num alvo, mas ela se depara com dois alvos, ou ela quer acertar com uma flecha dois alvos. Não dá certo, né? Então ela não tem como você ter duas prioridades na sua vida. Você deve ter prioridades, uma prioridade em cada campo da sua vida. Por exemplo, no seu campo familiar, no seu campo de saúde, no seu campo profissional, desenvolvimento pessoal. Então, cada área da sua vida vai ter uma prioridade. Agora, ter duas prioridades não dá. Outra coisa muito importante aqui é você planejar. Deve haver um planejamento, uma prévia do que você vai fazer. E a dica que eu sigo é você, no dia anterior, você planejar o dia seguinte. Por quê? Porque uma vez que você planeja o dia seguinte, você já dorme com o seu dia organizado. Quando você acorda, você já tem na sua mente, você já dormiu com aquilo ali, com a prévia, com a minuta do dia posterior. Então você acorda já com aquilo na cabeça. Você sabe o que deve fazer, você sabe mais ou menos o caminho que vai trilhar. Isso é planejamento, é um plano. Você vai primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo outro. Então, quando você começa a fazer, você já determinou as prioridades, a prioridade, no caso, se você está pensando pelo lado profissional, e você vai começar já sabendo o que fazer. E já sabendo o que fazer, você vai começar fazendo algo primeiro. Existem as tarefas importantes e urgentes. Existem também as tarefas de 2 minutos e as tarefas longas. O que se recomenda fazer? Obviamente, se você tem um cachorro para dar banho e um cachorro para salvar do precipício, você vai salvar o cachorro do precipício primeiro, porque é urgente. É importante dar banho, mas é muito é urgente que você tire o cachorro do precipício. Entendeu? Então faça as tarefas. Infelizmente, tem que fazer as tarefas urgentes primeiro, se elas tiverem um alto impacto, e você vai resolvê-las primeiro. O problema que surge é que as pessoas vivem na urgência, não fazem o importante e elas acabam vivendo na urgência. Qual é a transição que existe aí? As pessoas vão acumulando coisas importantes até que elas chegam num deadline, num tempo limite. E as pessoas vão acumulando isso e vão postergando. Isso se chama procrastinação. Então as pessoas vão postergando, vão procrastinando aquilo, até que chega um momento que elas são obrigadas a fazer. É como, por exemplo, uh, a dívida do cartão de crédito. Você vai deixando, vai deixando, vai deixando, e chega um momento que você é obrigado a pagar a dívida do cartão de crédito, senão você vai ser notificado, você vai ser, seu nome vai ficar sujo, sei lá. Então você é, não pode postergar, senão as coisas importantes ou quaisquer coisas da sua vida, elas se tornam urgentes. Então, quando elas se tornam urgentes, você é obrigado a resolvê-las, ok? Então, primeiro, você tem que definir essas prioridades, planejá-las
e fazer as coisas mais importantes primeiro. Segundo ponto aqui, já estamos no quarto, quinto ponto. Dentro dessas tarefas urgentes, importantes, você tem várias delas. Você ainda vai definir as prioridades dentro dela. E quando você define prioridades, você tem que fazer uma de cada vez. É impossível para o ser humano fazer coisas paralelas, fazer coisas todas juntas. Eu costumo fazer coisas não concorrentes, mas concomitantes, no sentido que eu coloco várias tarefas para fazer. Às vezes eu tenho 4, 5 tarefas para fazer, mas pelo fato de eu não me cansar fazendo só uma tarefa, se tornar ali chato, se tornar uma tarefa maçante, depois de 2, 3 horas fazendo aquilo, você acaba tendo problemas. É chato fazer a mesma coisa o tempo todo, ao mesmo tempo, durante horas. Então eu dou uma pivotada ali, dou uma trocada, faço um switch e vou para aquela tarefa ali, faço um pouco daquela. Isso é muito utilizado na técnica Pomodoro, utilizado muito em concurso público. Concurso público já comprovou, eu estudei muito tempo para concurso público, e concursos públicos já comprovaram, as escolas já comprovaram, as técnicas, os métodos já comprovaram que se você estuda uma matéria por dia, muito daquela matéria por dia, você não aprende. Então você pega 3, 4, 5 matérias e fica fazendo rodízio entre elas. No dia 1 você estuda português, matemática, direito constitucional e raciocínio lógico. No segundo dia você estuda direito tributário, você estuda redação e língua inglesa. Então você fica cria pequenos módulos de 3, 4 matérias e estuda, por exemplo, se tem 12 matérias para você estudar no concurso e você separa em 3 módulos ou em 4 módulos, você vai rever aquela matéria daqui 3, 4 dias. Certo? Então, isso acaba colocando aquela matéria no topo da sua mente. Você vai fazendo uma revisão rápida do que você viu 3, 4 dias atrás e vai estudar um novo tópico ali e vai fazer sempre esse rodízio na sua cabeça, e esse rodízio faz com que você aprenda muito. Se não, imagina, você tem 12 matérias, você vai ver a matéria que você estudou no dia 1º lá no 13º dia. Fica difícil, né? Então, esse aprendizado mais contínuo, tudo que é feito com mais continuidade, todos os dias. Eu lembro uma vez que eu precisava aprender inglês, eu precisava viajar para o exterior e aprender inglês ali. E nesse aprendizado de inglês, eu decidi que eu precisava aprender em 6 ou 8 meses. Se não me engano, era uma prova que eu tinha que fazer. Isso foi lá em 2013, 2014. Isso, foi uma prova que eu precisava fazer. Prova do TOEIC para ir para a Coreia do Sul. Era obrigado a ter essa prova, uma prova de proficiência. Não era para falar nem escutar, não era para falar nem escrever, era só para escutar e ler. Então eu precisava escutar coisas e ficar marcando ali. Só que eu precisava saber falar inglês, saber o basicão de inglês para poder fazer essa prova. E eu lembro que eu estudei durante 6 meses ou 8 meses, estudei durante esse tempo todo, todos os dias, todo santo dia, segunda a segunda, todos os dias, meia hora de manhã e meia hora de noite, meia hora de manhã e meia hora de noite. Às vezes passava de meia hora, às vezes de noite eu ia dormir um pouquinho mais tarde, ficava 1 hora e meia estudando, mas todos os dias, religiosamente, eu estudei esse tempo, de manhã e de noite. Por quê? Porque eu aprendi que eu aprendi que a absorção de conhecimento, exatamente, que o aprendizado. Eu aprendi que o aprendizado ocorre durante a noite. O professor Pier tem palestras ele já é falecido, né? Ele tem algumas palestras no YouTube onde ele ensina que o aprendizado ocorre durante a noite. Você absorve de dia e de noite ocorre essa reciclagem. Por isso, tão importante o sono. Você precisa dormir para ocorrer o aprendizado. É durante o sono que você absorve o aprendizado.
Durante o dia você absorve tudo. Durante a noite é feita a reciclagem. Por isso que uma pessoa é obrigada a dormir bem para poder aprender. Porque durante o sono, durante aquele sono profundo, quando teus olhos começam a tremer assim, é que ocorre o aprendizado. Quando você está sonhando, naquele momento dos sonhos ali, é o aprendizado que está ocorrendo na sua mente. Você está fazendo a reciclagem, a troca. Então eu aprendi isso. Inclusive tem uma experiência muito terrível que os russos da KGB fizeram com prisioneiros, que eles deram remédio para os prisioneiros ficarem dias, mais de semanas sem dormir, e eles colocaram as pessoas trancadas dentro de uma sala, deixando elas sem dormir. E nosso cérebro é como uma lata de lixo. Você durante o dia vai enchendo essa lata de lixo e durante a noite recicla. E esses prisioneiros, eles não puderam dormir, ou seja, só foram enchendo a lata de lixo. Ela foi transbordando, e ao redor da lata foi enchendo. Quando eles colocaram essas pessoas dentro de um quarto, dentro de uma sala, assim, onde eles só passavam a comida para eles e davam remédio para eles continuarem acordados. Quando eles abriram, depois de 10 dias ali, eles haviam cometido todo tipo de monstruosidade, canibalismo, autofagia, canibalismo em si próprio, tinham se rasgado a pele, enfim, coisas terríveis. Por quê? Porque o cérebro ele começa a dar uma pane, começa a dar uns problemas no circuito central. Eu lembro, há muitos anos atrás eu trabalhava de noite e daí um belo dia teve uma hora extra, alguma coisa para fazer de dia, e eu resolvi não dormir naquele dia e trabalhei na noite seguinte. E tolice, burrada minha. Então eu fiquei uma noite sem dormir, dormi de dia, fiquei uma noite e no dia seguinte eu não dormi e fui trabalhar na noite posterior. E eu lembro que eu estava conversando com um colega de trabalho meu e dali a pouco ele, Paulo, o que tu tá falando, cara? Daí eu acordei e eu tava em pé, normal. E eu acordei, porque o meu cérebro, eu não tava dormindo, mas meu cérebro saiu, fugiu. Aconteceu alguma coisa que eu comecei a dar pane no circuito central e eu comecei a falar umas coisas sem sentido, umas baboseiras aqui. Então, muito importante o sono para o seu aprendizado. Então, durma bem, é um ponto muito importante aqui. Mas voltando nas prioridades, nas formas de você estudar, de colocar as coisas em primeiro lugar, outra forma muito fácil, muito boa de você aprender é quando, se você, mas eu não posso estudar porque eu enfrento 2 horas de trem e ônibus todos os dias, de manhã e de noite ao voltar do trabalho. De manhã, 2 horas, de noite quando eu volto. De manhã, 2 horas e de noite quando eu volto. Você está arranjando desculpa para sua vida. Porque essa pessoa que vos fala, eu lembro que eu morava na minha cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul, e trabalhava na zona norte de Porto Alegre. Mais ou menos, quem conhece aí, Transurb e os ônibus de Porto Alegre, você sabe que é mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas entre sair de casa, pegar o ônibus local, pegar o trem, pegar o ônibus em Porto Alegre, tempo de espera na parada. Então eu tinha mais ou menos, vamos colocar aí, por cima, 2 horas de ida, 2 horas de volta. E ainda eu voltava, não descia em Esteio, ia lá para São Leopoldo, para Unicinos. E essa foi uma época muito produtiva, porque eu acabava lendo um livro por semana. Por quê? Porque eu entrava no trem, o trem lotado, eu achava um cantinho ali e ficava aqui, lendo o meu livro, no cantinho ali. Nem só acordava, digamos assim, só caía a ficha quando eu via que estava chegando na estação terminal onde eu descia para pegar o ônibus. Então, se você não, eu não leio porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Cara, se você vai de carro para o trabalho, coloque o seu audiolivro. Por que você não pode colocar um audiobook? Se você vai caminhar, você vai no mercado, coloque um fone audiobook. Se você vai correr, fazer algum exercício, coloque alguma coisa para você escutar, uma palestra.
Se você está no ônibus, em pé, sentado, deitado, jogado de contra a janela, leve um livro para você ler. Então você não estuda, não faz as coisas por desculpa. Isso é desculpa, entende? Inclusive pessoas que estão na prisão. Ah, eu fui para a prisão. O cara só não sai melhor da prisão porque ele não quer. Porque, pelo que se sabe, na prisão a pessoa tem todo o tempo do mundo lá dentro. Não sei o que a pessoa tem que servir lá dentro, o que a pessoa tem que fazer, mas se você tem tempo e você está rede social, fazendo coisa, assistindo vídeos do YouTube, exceto esse aqui você pode assistir bastante, mas uma única forma de você progredir na vida é você aproveitar esse tempo. Não existe dinheiro, não existe bens, não existem Ferraris, mansões, existe tempo. E é isso que as pessoas dão para ter o seu tempo. Elas te dão dinheiro. A empresa não compra as suas habilidades, elas compram o seu tempo, certo? Você levou tempo para construir suas habilidades, então suas habilidades também são seu tempo que você lá atrás você teve que trabalhar, ok? Então, tudo isso que eu falei para você, hacks ou truques ou técnicas de produtividade, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo, se inscreva aqui embaixo, se você gostou, deixe o seu like. Um abraço e te vejo amanhã.